Olha, tem um jogo aí, se tu fizer 2 gols, tu tá liberado mais 2 dias. Aí eu aproveitei e fiz logo 3. Romário Faria, o famoso baixinho, um dos jogadores mais raízes do nosso futebol brasileiro e do mundo. No vídeo de hoje, você vai ver as maiores mitagens dele ou as maiores polêmicas que ele estava envolvido. Então, se tu gostou desse tema do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, bora pro vídeo. Começando com ele dando a opinião do que ele achava do Casagrande. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casagrande para falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande e falar de mim. Falar de mim não, falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. Mas esse é outro. Perguntado sobre se ele ou Ronaldo Fenômeno foi melhor, ele deu a resposta. Nós conhecemos bem o Brasil, a cada dia aparece um talento novo, mas é difícil agora aparecer outro Romário, como vai ser difícil aparecer outro Ronaldo, e inclusive aproveitar a oportunidade para dizer para ele que foi uma grande honra e um prazer ter jogado ao lado dele, e que com certeza o nome dele está marcado na história, não só como o maior artilheiro das Copas, mas por tudo que ele fez nos clubes que passou e principalmente para a seleção. E como sempre digo, afirmo para vocês todos, depois de mim ele foi o melhor que eu vi. E como sempre digo, afirmo para vocês todos, depois de mim ele foi o melhor que eu vi. Quem nunca escutou a história do Romário com uma famosa aeromoça? Então, se você quer entender, veja o que ele falou. Você já fugiu alguma vez da concentração da seleção brasileira? Já, eu sempre fugi de toda quanto é concentração, inclusive da seleção brasileira. Brasil e Uruguai aqui em 93. Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Fugi do hotel. Você foi pra onde? Eu fui para outro motel. Copa América fora do Brasil, na Bolívia, também fugi. Na Copa do Mundo em 94 dei umas fugidas. Eu sempre fui fujão. Antes de que jogo você fugiu na Copa de 94? Acho que do primeiro jogo eu fugi e do terceiro. Partiu, Romário partiu, bateu! Gol! Ninguém viu. Não. Nem eu vi. Você já levou mulher pra dentro da concentração da seleção? Já, algumas. Onde? Em vários hotéis. Você confessadamente já fez sexo a bordo de um avião. Você estava viajando como jogador ou como turista? Eu estava viajando como jogador, vindo de uma excursão, voltando. Foi logo quando eu comecei na seleção, nas primeiras viagens, não sei exatamente quando. Pegamos um avião na Suíça. E o resto? O resto é aquilo. Se você fosse fazer um ranking dos 5 melhores jogadores da história do futebol brasileiro, em que posição você colocaria Romário? Colocaria em primeiro. Você é tido como um dos melhores jogadores dentro da área, né? Mas você não Na área foi o melhor. 1, 2 não, eu me considero o melhor. Você já disse que Pelé calado é um poeta. E Romário falando é o quê? Eu sempre procurei falar aquilo que eu sinto, aquilo que pra mim é a verdade, isso é que vale. O baixinho foi tão diferente que ele até sabia quantos gols ele iria marcar na partida. Ia estar perto do carnaval, ia ter uma folga de 4 dias para todo mundo. Só que eu era o único do Barcelona, estrangeiro, que morava fora da Europa. O Stoichkov era Bulgária, o Laudrup era na Dinamarca, o Kuma era na Holanda, e acho que era o Raj que estava na época, se não me engano, que era da Romênia. Então eu fui lá falar para ele que, pô, é uma desvantagem minha. Eu só de viagem eu tenho quase um dia e meio. Então, assim, desses 4 dias eu ia aproveitar 2 dias e meio e tal. Se ele podia quebrar aí para mim e me liberar mais uns 2, 3 dias. Mas como é que a gente faz? Eu falei, pô, você que é o cara, tu que manda. Você e o Cruyff? Eu e ele conversando. Ele falou, olha, tem um jogo aí, se tu fizer 2 gols, tu tá liberado mais 2 dias. Aí eu aproveitei e fiz logo 3. E aí no intervalo, quando ele chegou no intervalo, o combinado era esse, eu saí fora naquele dia. E aí quando eu cheguei no intervalo, eu já estava tomando banho, a galera não entendeu nada. Vai aonde? Eu falei, vou pro Brasil. Mas hoje eu falei, eu vou sair daqui a pouco. No intervalo do jogo. Mais ou menos por aí. Sensacional. Foi substituído. Para quem não lembra, o Edmundo e o Romário sempre tiveram uma rixa. E nessa vez, jogando pelo mesmo time, eles fizeram isso. Primeiro, a braçadeira de capitão. Era de Edmundo, foi para Romário e pronto. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Um pênalti. Edmundo queria bater. Romário disse não e o reino de São Januário conheceu seus personagens.
Só eu que estava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Edmundo deixou o reino livre para o baixinho, foi para o Santos e Romário não esconde, quer continuar longe dele. Já tive a oportunidade de jogar com ele e daqui para frente, quanto menos eu tiver essa oportunidade, será melhor. Quando o Romário voltou do Flamengo, ele falou isso aí do Vasco. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva a Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. A ponta esquerda. Mais uma vez ele tenta a linha de fundo, cruzamento pro Romário, recebeu baixinho, girou, olha o gol! Gol! Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Rei tem um monte, ele também. Eu sou Deus. E esse jogador que foi falar que o Romário não era responsável? Cata só a resposta do baixinho. Afonso Alves, um atacante convocado por Dunga, acha Romário preguiçoso. Foi o que disse em entrevista a um jornal português. A resposta foi imediata. Quem? Na edição eletrônica do jornal Record, Afonso disse não ser preguiçoso como Romário. Se autodenominou ainda um jogador tático. Quem? Afonso Alves. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de que eu conheço. O Romário, na época de Campeonato Carioca, era muita resenha. Tá aberta aí a era Romário no Campeonato Carioca. O que você fala que tá aberta? Aproveito a oportunidade para mandar um recado pro Túlio, pro Guga, pro Valdir, pro Leonardo. São os supostos vice-artilheiros do Campeonato Carioca. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí. É assim: ô lelê, ô lá lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Puro suco do entretenimento, o Romário dizendo que não queria treinar mais de 2 vezes no dia. Flamengo, no cargo de superintendente, passagem marcada por desavenças com Romário. Em relação às multas, não vou pagar, até porque existe um acordo comigo, Departamento Médico e Comissão, que hoje eu fiquei sabendo que nem o Carlinhos sabia, de que depois do jogo, no dia seguinte, eu não treino. E quando tem 2 períodos, eu só treino 1. Se não chegou a ele, o problema não é meu. O vice-governador Gilmar queria cobrar multa de R$1.000 de Romário, acusando o baixinho de 2 faltas e um atraso em treinos. Não sei se alguém deu autorização que não tem validade, porque no Flamengo quem pode liberar um jogador sou eu, o superintendente, o Quimelo, contanto que me comunique, ou o Carlinhos, que é o chefe da comissão técnica. Já não venho desde janeiro. Agora que tomaram conhecimento disso, aí não é meu problema. A partir de agora vão ter 2 treinamentos. Vocês vão ver que eu só vou treinar 1 e vou comparecer. Eu de manhã e de tarde para tomar um café e para falar com a rapaziada. Sem problema nenhum. Para quem não sabe, o Romário foi um dos maiores inimigos de jornalistas aqui no país e ele simplesmente fez uma lista dos que ele não gostava. Imprensa tem muita gente que você não gosta? Olha só, a palavra não é gostar. Eu respeito todo mundo, mas você quer nomes? Se você puder. Por exemplo, o Renato Maurício Prado é um colunista bastante conceituado, mas ultimamente tem escrevido muita babaquice, muita mentira ao meu respeito. Ultimamente já há um bom tempo. Fernando Calazans é outro. Vou falar de pessoas que são respeitadas, e eu também respeito. Pessoas que eu inclusive respeito muito, até agora. É outro que também eu não estou entendendo, parece que está fazendo uma campanha contra o Romário. Falar que o Romário hoje é diferente de 10 anos atrás, porra, caralho. Ninguém falar que o Romário não tem a velocidade de 2 anos atrás é normal. Quem é que tem? Ninguém tem. Pô, o Juca, por exemplo, um cara que eu respeito, um dos que eu mais respeito. Meu pai. Também andou falando uma besteira que eu não entendo. Pai, falou besteira, pai? Falou que eu tinha que parar, que tá na hora de parar. Ninguém pode dizer a hora que tem que parar, quem tem que saber sou eu. Por exemplo, tem um jornalista chamado Paulo Stein, esse é um bobalhão de primeira. Esse eu não sei por que ainda tá fazendo, porque eu não sei que credibilidade tem. Márcio Braga. Desculpa, Márcio Guedes é outro bobalhão, que eu não sei porque ainda as pessoas ainda
Na verdade, tem pouca audiência por causa deles, né? O programa deles. E quando os jogadores do Barcelona foram cobrar ele simplesmente, na lata, respondeu. Cheguei um pouquinho atrasado, e aí o Cruyff me chamou no canto e falou, os caras querem fazer uma reunião contigo aí, para te dar satisfação. Eu falei para eles não fazerem, mas eles querem fazer, o que tu acha? Eu falei, deixa ele, vamos lá. Aí os caras começaram a falar pra caceta lá, um monte de besteira. Aí eu fui colocando cada um no seu lugar. Tipo, você foi eliminado na primeira, você nem foi, tu perdeu pra mim na semi, então, porra, meu irmão, você adianta que eu fiquei mesmo e ficaria de novo, vocês aqui, vocês não têm um título de Mundial, de Copa do Mundo, vocês não sabem o que significa, o que significou pra mim e pro meu povo ter ficado lá um ano. Então vocês, não vou nem falar mais palavras, porque nossa amiga aqui é evangélica. Finalizando com o Romário dando uma entrevista e simplesmente ele depois foi pra praia. Tô me sentindo um cara importante. Importantes também são as declarações dele. Microfone em punho, desinibido, Romário não foge à responsabilidade de ser o astro da seleção brasileira na Copa. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. Ele não gosta do esquema só com 2 atacantes. Olha, minha opinião de hoje é a mesma opinião de sempre. Eu sou atacante e quanto mais atacante jogar ao meu lado, para mim é melhor. Corajoso desmente a CBF, que anunciou a chegada dele a Teresópolis para ontem ao meio-dia e Romário só acabou chegando à noite. Outra mentira, isso é mentira. Bem clara que quem passou para vocês é mentiroso. O assessor de imprensa ri, sem graça, constrangido. Por isso que eu sou difícil, sou autêntico, sou real, eu sou claro. Romário é o único jogador da seleção brasileira que não terá folga amanhã. Ele vai à Universidade da Aeronáutica no Rio para fazer os exames médicos e testes físicos que os outros jogadores já concluíram. Por isso, tão rápido quanto pôde, ele hoje trocou a Serra de Teresópolis pela praia da Barra da Tijuca. Lugar melhor ele não conhece. Papai Romário beija a Mônica, vai buscar água para encher a piscina de Romarinho e dança à vontade. Aqui estão o esporte e os amigos preferidos. A praia para ver Romário se divertir no futevôlei. Cansaço? Ora, o momento é de se satisfazer, porque logo logo é ele quem terá que satisfazer um país inteiro. Mas e você, torcedor fã de futebol? Qual desses trechos aqui foi a maior mitada do nosso baixinho? Eu quero muito a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. Obrigado a quem assistiu esse vídeo.